Vamos pensar nos nossos familiares. Vamos silenciar um pouco as nossas personas que estão aí gritando tão alto. Vamos silenciá-las e vamos levar nossos pensamentos como se fosse uma corrente de luz envolvendo os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais, nossos irmãos, nossos sobrinhos, todos os nossos familiares, nossos amigos mais queridos. Vamos imaginar um grande círculo de luz, onde nós colocamos neste momento todas essas pessoas que nós amamos. E vamos imaginar que cada um de nós é um poste de luz, iluminando nossos entes queridos, não os deixando nas sombras que tem fora desse círculo, na escuridão que graça fora deste círculo. Com a força do nosso amor, vamos deixar que essa luz banhe cada um desses nossos parentes, desses nossos familiares, e que essa luz do nosso amor possa proteger cada uma dessas pessoas de todos os ataques das sombras, das adversidades, das enfermidades, do inimigo oculto. É como se nós pudéssemos abrir os nossos braços e envolver todas essas pessoas, pois sabemos que delas somos guardiãos. Cada um de nós é guardião do seu grupo familiar. Cada um de nós tem a responsabilidade de zelar para que essa luz não apague, manter a família unida, manter a família nos propósitos divinos, ressaltando os valores morais, os valores eternos. Esta é a única forma que temos de ajudar aos nossos, transformando a nossa oração numa luz viva, numa luz real, uma luz que ilumina, que envolve, que limpa, que purifica, que trata, que cura, que protege, que ampara e que guarda todos os nossos entes queridos. Que a nossa oração seja a expressão do que realmente estamos sentindo neste momento. E que o que estamos sentindo neste momento possa se materializar em cada uma dessas pessoas que colocamos nesse círculo. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, diante do Teu Evangelho, que é a mais pura expressão da luz do amor aqui na Terra. Buscando em Ti, Senhor, a proteção que necessitamos. Buscando em Ti, Senhor, o amparo que precisamos para atravessar esses dias de tormenta e de escuridão. Senhor, seja o nosso guia. Seja, Senhor, o nosso pastor, guiando-nos por verdes campos
guiando-nos, Senhor, de encontro a Ti. Não nos deixe, Senhor, nos desviarmos do caminho da luz. Não nos permita, Senhor, que esmoreçamos frente às dificuldades e às intempéries, mas que a nossa fé, Senhor, seja sempre viva e que esta fé viva nos dê a força e a coragem que precisamos para ajudar todos aqueles que estão vindo atrás de nós. Sejamos, Senhor, cada um de nós, um soldado teu aqui na terra, à frente de um batalhão, que são nossos familiares, nossos amigos, nossa família. E que, estando nós outros à frente deste batalhão, possamos dar a eles a proteção espiritual que eles precisam e que eles necessitam. Porque se o Senhor nos trouxe até aqui, se até aqui nos guiou, é porque o Senhor tem para nós essa missão especial: apacentar as ovelhas que o Senhor colocou aos nossos cuidados. Maria Santíssima, durante este encontro fraterno, dai-nos a honra da tua presença amada. Permita-nos, Senhora, sentir o teu amor, sentir a luz que emana de ti. Proteja-nos, Maria Santíssima. Cubra os nossos lares com teu amor maternal, com a tua luz. Não deixe, Maria Santíssima, que nenhum mal visite nossas casas, que derrube nossas portas, que viole nossas janelas, mas guarde a Senhora com os teus anjos, com os teus emissários da luz. Amado Arcanjo Miguel, a ti evocamos, pois sabemos que o Senhor é a personalidade anterior do nosso muito amado Mestre Jesus. A ti pedimos, Arcanjo Miguel, que guarde todas as nossas casas, que guarde os nossos corpos, que proteja as nossas vidas de todo mal. Permita que a tua chama azul caia sobre o planeta Terra e que a humanidade reconheça em Deus o Supremo Criador de todo o universo. Sê conosco, amado Mestre Jesus, sê conosco, Maria Santíssima, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, muito boa noite a todos vocês. Que Deus os ampare, que Deus os guarde. E só para um recadinho que eu queria dar antes de a gente passar os estudos, o seu Ribamar hoje não vai participar, porque ele está num trabalho voluntário com 21 crianças em estado terminal nos hospitais em Ceilândia. Não são crianças vítimas de Covid, não. São crianças com câncer e com outras enfermidades e que estão a um metro, a um passo de se libertarem do corpo físico, e o hospital está sem nenhuma condição de dar a essas crianças as fraldas descartáveis, o leite que elas precisam, que é um leite caro, um leite especial. Então, ele me pediu permissão, eu dei essa permissão para ele, depois eu vou colocar no grupo a conta da maçonaria, da loja da qual ele faz parte, porque a maçonaria assumiu essa campanha de arrebanhar esse leite, essas fraldas, eles vão comprar e prestar conta. O seu Ribamar é do conselho, e prestar conta ao conselho, tudo certinho. Quem tiver oportunidade, o seu Ribamar falou assim que pode contribuir com R$10, não tem importância, qualquer contribuição é válida. Nós sabemos que são várias instituições que estão nessa condição de muita precariedade, de muita necessidade. Todos nós, muitos dos nossos aqui estão sem trabalho, com algumas dificuldades também,
mas eu me lembro das leituras do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele não tinha nada para doar, ele deu um abraço em nome de Nossa Senhora, né? Então, se a gente puder contribuir com qualquer coisa, eu me compadeço muito quando se trata de crianças e de idosos, porque a gente olha para uma criança, a gente não vê um espírito milenar, mas vê um ser frágil, necessitando de amparo, eles apartados dos seus pais, apartados da sua família, sofrendo porque estão em ambiente estranho, longe dos familiares, é muito triste, né? Bom, vamos passar para o nosso estudo, porque nosso irmão Ascan foi me dando as orientações do que eu deveria pesquisar e do que eu deveria buscar, e eu acabei, assim, tudo que ele queria passar, porque ele queria uma revisão rápida do que foi falado na semana passada. Então, deram 32 lâminas. Eu não sei se eu vou conseguir, né, trabalhar essas 32 lâminas somente hoje, porque é muita coisa, mas vamos acelerar, né? Quer dizer, é com ele agora, né? Então, ele é que sabe como que ele vai fazer, né? Deixa eu só voltar aqui no grupo e ver, perguntar. Nós não estamos com nenhum novato hoje, não, né? Não tem nenhum novato, né? Então, se não tem nenhum novato, a gente pode já pular as primeiras lâminas, né? E já ir direto para a página de estudo, que aí a gente ganha um pouco de tempo, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui nessa revisão, né? Homens bons igual a bons deuses, homens ruins igual a deuses perversos. Nas semanas anteriores, nós estudamos que em cada civilização, em cada época, em cada povo, a humanidade foi criando seus deuses, né? Porque o homem traz na sua consciência, na sua mônada, né, consciencial, desde a sua criação, desde que ele era apenas uma mônada, apenas um átomo, né, o princípio inteligente ali inserido no DNA, conforme ele já nos explicou, ele traz em si a convicção de uma força superior a ele. E ele externaliza essa sensação, esse sentimento que ele tem, o quê? Atribuindo ao que ele não conhece ou ao que ele não sabe explicar essa superioridade. Então, se você pudesse viajar na cápsula do tempo, porque um dia você poderá, mas se você pudesse viajar na cápsula do tempo e ir até um agrupamento, né? De homens ali da Idade da Pedra, e você chegasse lá com a sua cápsula, com a sua nave, né? Ele certamente que ele atribuiria a você uma divindade que veio do céu, né? Então, isso ele fazia para tudo, para um raio, para um trovão, para qualquer coisa. E mesmo entre eles, homens que foram muito fortes, os homens que foram mais, que se destacaram mais por sua inteligência, por sua destreza, por sua capacidade, por sua força, esses homens, à medida que eles iam morrendo, as suas histórias, que eram sempre contadas de forma oral, né, de boca a boca, não, raramente eram escritas, essas histórias foram ganhando proporções muito grandes. Vocês têm muitos testes que vocês fazem dessa forma, né, contando uma frase curta e ela se torna, de repente, algo assim desproporcional. E essas histórias desses homens, que eram homens muito viris, muito fortes, inteligentes, elas iam tomando uma proporção
num determinado momento da civilização daquele próprio povo, aquele homem já tinha se tornado um deus, né? E foi por isso que eu disse a vocês que um dia o irmão Chico Xavier será tido a conta de um grande avatar, de um deus, né? Porque as pessoas vão narrando as suas histórias e isso já está acontecendo. Você percebe pessoas que conviveram com o próprio Chico, que pegam as histórias que existiram, mas que o quê? Acrescentam as suas próprias impressões, cada um dado que tem. Aí o outro que vai contar essa mesma história já coloca as suas próprias impressões também, aumentam, e aí vai tomando uma proporção inimaginável. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que nós chamamos de idolatria. A intenção de fazer esse estudo e de mostrar a vocês, dentro da polaridade que nós estamos estudando ainda, mostrar essa questão de céu e inferno, né? De paraíso e reino de Deus e o diabo, é a tentativa de desmistificar essas crenças que foram arraigadas nas consciências de todos vocês diante de todas as encarnações que vocês tiveram nesse planeta e das histórias que vocês foram ouvindo. Então, imagine vocês que dentro de vocês, nessa cebola que vocês são, né? Imagine vocês que a essência de vocês, que é o miolo da cebola, está revestida de N camadas, que são as suas personas em cada uma dessas vidas, né? Imagine que você tenha vivido há 10 mil anos atrás, quando surgiram as primeiras civilizações, né? Então, que você viveu há 10 mil anos atrás e que, há 10 mil anos atrás, a crença que você tinha de Deus não é mais a crença que você tem de Deus hoje. E nem é a crença que você tinha de Deus há 2 mil anos atrás. Ou eu estou errado? Acho que não, né? Eu acho que eu tenho certeza. Para cada civilização, para cada tempo, em cada cultura, né? Desenvolve-se um arcabouço deístico de acordo com os interesses, de acordo com as necessidades, e geralmente são necessidades políticas, sociopolíticas, né? De acordo com a cultura daquele povo, daquele lugar, de acordo com o folclore, né? O conjunto folclórico daquela civilização, se criará um Deus, né? Então, o que nós mostramos nos estudos anteriores é que a construção de Yahvé, ou de Javé, ou de Jeová, qualquer nome que se queira dar, ela não nasceu do nada, e ela não é uma criação de Moisés. Ela é uma criação muito anterior a Moisés. Moisés recebeu já, né, esse conhecimento, essa cultura pronta. O que Moisés fez foi codificar, foi organizar tudo aquilo que ele já tinha recebido, tal qual Allan Kardec fez com a doutrina espírita. Só que, diferente de Kardec, Moisés não teve a preocupação de pesquisar se o que ele estava, né, escrevendo, narrando, porque ele foi o primeiro escritor bíblico. Ele não teve a preocupação de pesquisar se aquilo procedia de uma fonte segura, de uma fonte verdadeira. Ele pegou a história pronta, fez os acréscimos dele e pronto, né? Então, ele fez, e isso acontece o tempo todo, com os médiuns, com os paranormais, acontece em todos os tempos. Os contatos, né,
que ele tem com os seres que vêm trazer para ele as informações que ele precisava para organizar aquele povo, ele interpreta que esses contatos, né, a sarça ardente, como sendo Deus, e Deus falando com ele. E hoje, com o conhecimento que vocês já têm, nesse nível de conhecimento que vocês já têm, é óbvio que vocês sabem que Deus não ia falar com Moisés dessa maneira. E nem o fenômeno de voz direta, e nem o fenômeno da escrita direta, como aconteceu com o profeta Daniel, por exemplo, diante de Nabucodonosor, também foi feito por Deus. Né? Então, existem fenômenos aí por trás disso, feitos por emissários divinos. Aí, a conta de emissários divinos, vocês podem imaginar, com a imaginação de vocês, o que vocês quiserem. Anjos, Hebes. Eu acho que, à medida que vocês forem aprimorando os conhecimentos de vocês, vocês vão ampliando esse arcabouço de informações, né? Então, desde todos os tempos, o homem foi criando essas divindades, né? E atribuindo a essas divindades poderes inimagináveis. Mas acontece o seguinte, de repente, uma dessas divindades não atendia os seus anseios. Por exemplo, o Nilo, nas cheias, né? Ele extravasa, e, ao extravasar, ele inunda, né, as terras nas adjacências do Grande Nilo, tornando-as fortes, tornando-as férteis. É o que nós conhecemos como o fenômeno do Kemi, das terras negras. Então, essas terras vão estar prontas, né, para a cultura dos grãos, da cevada, do trigo, enfim, de tudo aquilo que eles plantavam ali nas margens do Nilo. Vamos imaginar que, num determinado ano, o Nilo não teve a cheia que se esperava. E aí, consequentemente, não houve tanta faixa de terra fértil como se esperava que tivesse. Então, o que esse homem começa a criar? Que Deus não estava feliz, ou ele estava castigando aquele povo, ou então era o opositor de Deus. Deus tinha uma oposição. Isso é a coisa mais absurda, né? Ou Deus é Deus, ou, né? Então, se Deus é Deus, e se ele luta com o diabo, então ele não é Deus. Pensem comigo. Diabo jamais. Bom, diabo não existe, mas jamais o diabo seria a oposição a Deus. Porque o dia que o diabo for oposição a Deus, Deus não é Deus. Né? Ou então o diabo é Deus também. Faz parte de Deus. Né? Porque Deus sendo Deus, Deus sendo o supremo criador, que é como nós o tratamos como o supremo criador, a unidade maior, né? A inteligência suprema, ele sendo Deus, ele não tem nada que se compare a ele. Nada. Por isso que é um engano, é uma politeia disfarçada à Trindade. Deus Pai, Deus Filho, né? Por quê? Deus Filho entende-se por toda a criação de Deus. Se Deus se divide em três, ele já não é uno. E o que nós estamos tentando ensinar para vocês é que Deus é unidade. Unidade absoluta. Então, Jesus não é Deus. Jesus é o máximo da divindade que aqui na Terra o homem consegue entender. Entender, porque ele não compreendeu Jesus.
Mas o máximo que se tem de um poder divino aqui na Terra, que se poderia designar, é Jesus, mas ele não é Deus. Ele está lá naquela linha de frente, ele já chegou num patamar de crescimento, mas se você imaginar que Deus é o infinito, Deus é o infinito, infinita é a evolução. Né? Então, nós vimos que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? E que Deus não nasceu com o planeta Terra na sua formação. Jesus estava ali moldando o planeta, formando, criando, experimentando, mas até então, as primeiras criaturas que estiveram aqui no planeta, eles não tinham nenhuma ligação com Deus, né? E as pessoas têm a imaginação fértil ou a ignorância fértil, que é o que é mais fácil da gente designar, e a sua ignorância fértil pressupõe que Deus, tal qual ele começou a existir com Moisés, porque Moisés foi o primeiro a escrever isso. Mas se a gente estudar um pouquinho de história, e se for para falar que Deus é um só, porque dizer que Deus é um só não é o suficiente para conceituar os atributos divinos, né? Porque se for a partir daí, então Moisés não foi o primeiro. Eu poderia atribuir a Amenófis IV, da 18ª dinastia, nos reinados do Egito Antigo, conhecido por todos vocês como Akenaton, né? Ele sim foi o primeiro a dizer que Deus era único, um só. Mas como ele também, recebendo esses conhecimentos, não soube, ou vamos explicar bem, não soube ou não pôde, porque o povo não estava preparado. Tanto é que ele foi assassinado. Assassinado, né? Então, esse rei herege, ele disse que Deus era um só, 1.500 anos antes de Moisés, né? E ele chamou a esse Deus de Atom, que é o disco solar. Por quê? Era a maneira mais fácil das pessoas entenderem o poder absoluto de Deus, que era o Sol, porque é o Sol que dá a vida. Né? Então, a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, os livros escritos por Moisés, os 5 livros escritos por Moisés, Moisés, ao compilar a Bíblia, além das informações que ele trouxe a partir da sua, vamos dizer assim, dos seus diálogos divinos, ele também trouxe outras informações que já eram recorrentes naquela época. Então, por exemplo, o livro dos Salmos tem poemas que datam de 1000 anos antes de Moisés, né? 1000 anos antes. Então, e a Bíblia, ela não está numa ordem, principalmente o Velho Testamento, ele não está numa ordem cronológica exata. Por isso que os teólogos e a sua ciência como um todo não consegue fazer essa relação absoluta entre arqueologia, entre descobertas e dar, né, associar isso com os tempos bíblicos. Né? E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando que tem informações de 1000 anos anteriores a Moisés ali no Velho Testamento? Né? Porque para eu entender quem foi esse Deus que Moisés nos apresentou a todos da humanidade, eu preciso entender onde que ele nasceu, onde que ele surgiu, né? Então, como que começou a sua história? Aqui, só para trazer uma ilustração do que eu estava falando,
o homem Hércules, que se torna um semideus, né? Que se torna um semideus pela sua força, pela forma como ele se comportava, e as suas histórias foram sendo contadas de pai para filho, e num determinado momento ele aparece como um semideus, né? Então, na semana anterior, nós mostramos todos os nomes que Deus tem em cada civilização, a forma como ele é conhecido, né? Então, Jeová ou Yahvé, né? É a forma mais usual. Mas antes de Yahvé, nós temos um outro Deus absoluto, um Deus criador, que equivale a Brahma, que equivale ao que nós estamos tentando mostrar hoje. Imagina, porque ele jamais seria como Supremo Criador. Mas só para vocês entenderem, o Supremo Criador antes de Yahvé era El, né? El era o Supremo Criador, né? E depois vários outros nomes que ele recebe. Essa ilustração é uma ilustração de uma moeda mais antiga, onde tem o nome de Yahvé. Então, supõe-se que seria a forma como aqueles povos cananeus interpretavam a imagem de Yahvé, né? Odin, Thor, e vários outros deuses da mitologia nórdica, né? Que vocês também conhecem muito através da sua literatura, através do seu cinema, que sempre apresenta principalmente Thor, né? O Deus que tem o martelo poderoso e que está sempre defendendo os mais frágeis, os injustiçados, né? Na mitologia grega, Zeus ou Júpiter, e também os demais deuses do panteão greco-romano, porque os romanos tinham tantos deuses, eles adoravam tantas divindades que eles se perdiam, até que eles resolveram adotar o panteão grego, mas dar os seus próprios nomes, né? Então, Diana virou Ceres e daí para fora, né? Então, e por fim, os deuses egípcios, né? Atom, Amon, Amon-Ra, Osíris, Íris e vários outros deuses também, né? Aqui a representação de Atom, que é o Sol, com os seus raios solares, chegando até a Menófis 4. Se vocês observarem, a Menófis 4 é tipicamente um Hebe, né? Um Hebe que vem de um corpo humano, mas que traz... Ele é híbrido, ele é totalmente híbrido, né? É o que vocês conhecem como seres híbridos, né? Aqui, mais uma vez, Akenaton fazendo as suas oferendas a Atom. Geralmente se fazia isso no amanhecer, né? Na primeira luz do sol do dia, atrás dele Nefertiti, e atrás de Nefertiti as suas 6 filhas, que eram obrigadas a acordar por volta das 5 horas da manhã e ir lá fazer essas oferendas. Em contrapartida, eles dormiam às 6 da tarde, que era quando o sol se punha, né? E não podia mais permanecerem acordados na treva, na escuridão. Então, os deuses do panteão egípcio e, por último, os deuses do panteão oriental, né? Krishna, que é a reencarnação de Vishnu, que é o Deus Supremo, como El, né? E Brahma, que é como Yahvé, né? Então, cada civilização, cada cultura, cada povo cria o seu próprio panteão e devota a sua crença, a sua fé a esses deuses, né? E busca nesses deuses o amparo e a proteção que eles precisam. E aí, eles recebem esse amparo, essa proteção? Recebem. Por quê? São esses deuses que dão? Não, esses deuses não existem. Eles são criações, são imaginários. Então, por que eles recebem o que eles pedem
as graças, as bênçãos, a proteção que eles recebem. Como que eles recebem? Solicitando esses deuses. Porque sempre terão, né, uma multidão de seres extrafísicos que vocês não veem, que vocês não percebem, mas que estão ali de prontidão para poder ajudar sempre que for necessário. E todo pedido que é feito com fé terá sempre uma receptividade e terá sempre uma contrapartida, né? Então, não importa, nesse caso aqui, enquanto os homens eram ignorantes, a diferença está aí, entre você adorar esses deuses hoje e você adorar esses deuses nas suas personas anteriores. Cuidado com essa idolatria, né? Cuidado, porque o que você deve adorar é simplesmente o Deus Supremo, né? Então, nós temos que ter cuidado, porque essa quantidade de santos, né, a quantidade de entidades que vocês evocam, que vocês adoram, né, o panteão de orixás, o panteão de santos, tudo isso é politeísmo. Vocês estão deixando de ir na fonte cristalina e estão buscando caminhos mais longos, né? Jesus ensinou a vocês: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, vai direto a Jesus. É o atalho, né? Se você for a Santo Antônio vai a Jesus. Porque ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, você precisa de uma bênção, você precisa de um propósito, de ser atendido, vá até Jesus, porque ele é o caminho. Ninguém vai a Deus senão por ele, né? Então, na semana anterior, nós também falamos de El, né, que era o Deus supremo daqueles povos semitas, né? Os povos semitas que surgiram ali no continente, né, da Macedônia de Ur, né, e que depois se espalharam e foram para o deserto e se dividiram, enfim. Esse povo, né, eles tinham a crença em El, como o Deus Supremo, né? Mas uma parte desse povo que vivia no deserto, né, eles acreditavam num Deus menor, que se chamava Yahvé. Era um Deus secundário, igual nós falamos na semana anterior, né? Agora, olha a diferença de El, que hoje já está sendo evocado e adorado, como se ele também fosse uma expressão do Deus absoluto. O El, ele tinha uma esposa, ele tinha filhas, e ele tinha um filho adotivo, né? Então, aí já, por essa situação, você já percebe que ele foge do que se concebe da essência divina. Que não casa, que não tem mulher, que não tem filhos, da forma como se concebe desse jeito, né? Então, tudo mito, são formas de tentar explicar aquilo que o homem traz na sua essência, que é a necessidade de adorar um ser superior. E isso era necessário naquela época. Foi importante, porque foi a partir dessas histórias e dessas criações que se chega hoje, em 2021, ao conceito que eu quero passar para vocês do Deus Supremo, né? Então, El, ele tinha uma esposa, né, que era Asherá, ele tinha várias filhas, ele tinha Baal, e esse nome Baal eu quero que vocês memorizem, porque ele vai ter uma certa relevância nos nossos estudos, né? Então, esse El, ele tinha uma vida mitológica, era ele que mandava, manda quem pode, obedece quem tem juízo, era ele que se impunha, né? Mas quando os caldeus, que também eram remanescentes dos semitas e que viviam no deserto,
Quando essas tribos começaram a se miscuir, a se misturar, a se encontrar, houve o quê? Os caldeus que viviam no deserto, eles acreditavam, eles tinham como crença Yahvé. Yahvé, para esse povo, já era o quê? Ele era um Deus secundário. Mas ele era um Deus que, para os caldeus, ele era cultuado principalmente pelos generais e pelos príncipes. Bom, aí já tem um ponto relevante. Quando quem está cultuando é um soberano, é uma autoridade, então ele acaba arrebanhando muitos adeptos, né? Porque o povo quer seguir o seu dirigente, ele quer seguir aquele que está mostrando para ele que ele está no caminho certo. Então, se o meu general ele é adorador de Javé, então eu e minha família também vamos adorar Javé. E aí, o que começou a acontecer? Começou a acontecer que Javé começou a ganhar força, né? Ele começou a se tornar um Deus proeminente, né? No meio de todos aqueles deuses, ele começou a ter cada vez mais seguidores, né? Aqui é uma foto de um sítio arqueológico próximo ali a Israel, hoje Israel, né? Onde suponha-se que tenha sido uma aldeia Canaã, né? Onde viviam esses povos que adoravam Javé, né? Então, apesar daquelas tribos terem entre elas muitas rivalidades, elas também tinham muitas coisas em comum, principalmente as suas culturas, o seu modo vivendes e o seu panteão de deuses, eles eram bem parecidos, às vezes eles eram até comuns, né? Então, não foi difícil para esses povos fazerem a transição de um Deus como El para Yahvé. Isso foi difícil no Egito, né? Porque Akenaton ele rompe bruscamente com o panteão de deuses antropomórficos, né? Como Amon, que tinha cabeça de cabra, como Basti, que tinha cabeça de gado, no formato de gato, e daí para fora. Ele rompe bruscamente com esse panteão e impõe um único Deus. Então, o que aconteceu? Não foi aceito, não teve receptividade. Mas como essas tribos, né, foram se incorporando às tribos israelitas, os caldeus foram se incorporando às tribos israelitas e foram incorporando aos poucos o seu novo Deus, esse novo Deus ganha força entre aqueles antigos israelitas que viviam ali nas cercanias do deserto, né? Então, eu disse também na semana anterior que o próprio nome do povo hebreu, né, é um nome teofórico. O que são nomes teofóricos? Antigamente, muitos povos tinham nomes teofóricos, que eram nomes que traziam em si, as nações traziam em si, a divindade a quem eles estavam submetidas. Ao dizer que aquele povo, né, aqueles semitas, eles eram hebreus, significam que eles eram adoradores de El, né? Então, o próprio nome traz essa característica, né? Eu vou deixar essa parte histórica para o nosso amigo Marco Antônio, para o dia que ele quiser pesquisar e trazer para vocês mais conhecimento acerca disso, porque o nosso tempo aqui é muito curto para falar sobre o que nós precisamos. Então, eu vou deixar para ele essa parte histórica e, num domingo que ele quiser, ele fala para vocês, contando essa história aí desse povo, né? Então, pelos príncipes serem
os principais devotos de Yahvé, ele ganhou notoriedade, né? E, ao ganhar notoriedade, sempre tinha uma pitonisa, uma sacerdotisa, um mensageiro de Deus, né? Que transmitia as mensagens de Deus. E que mensagens eram essas? Ora, gente, as mensagens dos Ebes, de toda a ordem de Ebes que vocês puderem imaginar, igual eu estou transmitindo aqui agora, né? A ufologia espiritual, da mesma forma a ufologia espiritual tinha naquela época. E se você quiser chamar de espíritos, de entidades de luz, de anjos, de arcanjos, você pode chamar do nome que você achar mais apropriado. Mas já naquela época, essas entidades extrafísicas, elas conversavam com esses emissários, que hoje vocês chamam de médiuns, de paranormais, de sensitivos, né? Já se comunicavam com eles e eles transmitiam aquele conteúdo para o restante do povo. Um grande erro é que, geralmente, esses homens eles eram tidos à conta de sacerdotes, e geralmente esses conhecimentos ficavam fechados no seu núcleo iniciático, né? Não chegando ao povo, ou chegando ao povo de forma deturpada, né? Modificada. Então, Yahvé, naquela época, ele já propunha uma aliança com os ancestrais israelitas, né? Então, quem falou com Abraão não foi Yahvé, né? Foi um Hebe que disse a ele que era Yahvé. Por quê? Porque Yahvé não existia. Você pode dizer que um Hebe passou a se chamar Yahvé. Então, aquele Hebe, todas as vezes que ele precisava trazer informações, conhecimentos para aquele povo que estava começando os seus processos civilizatórios, ele se apresentava como Yahvé, né? Ou como um grande Deus, porque senão ele não seria obedecido, ele não seria acatado, a sua mensagem não seria aceita, né? Então ele tinha que se manifestar daquela forma, né? Aqui uma ilustração de Jacó com os seus 12 filhos que deram origem às tribos israelitas, e aqui recebendo a bênção José, que era o seu filho favorito, né? Bom, eu falei também do Salmo 82, que, como eu disse lá no início da Bíblia, tinham poemas muito antigos. Esse salmo data de mais ou menos 1000 anos antes de Moisés escrever o Pentateuco. 1000 anos antes de Moisés escrever o Pentateuco, né? E como que se sabe disso? Através de inscrições arqueológicas em que tinha, né, trechos desse salmo onde estava escrito os cantares que tem nesse poema. E um dos trechos desse poema fala do quê? De um conselho divino. O que é conselho divino? Uma reunião de deuses, né? E que esse conselho ele era presidido por El. Por que ele era presidido por El? Porque El era o Deus superior, era o Deus máximo, mas é naquele momento em que Yahvé se desponta, né? Diz esse salmo que nesse conselho Yahvé perde a paciência com os seus demais irmãos deuses, né? Que estão no seu mesmo patamar, lembrando que já tinham muitos príncipes e generais que seguiam Yahvé. Ele perde a paciência, se levanta e grita, né? Que até quando vocês julgarão injustamente, sustentando a causa dos injustos? Porque os conselhos se reuniam para decidir os destinos da humanidade. E Yahvé não estava concordando com o que estava se decidindo ali a respeito da humanidade. Mas não pensem vocês que Yahvé era bonzinho também, não, tá? Então, ele se levanta para defender a humanidade,
né? E ele diz, ele bate no peito e grita, ele ruge. Eu declaro, vós sois deuses, deuses, e todos vós são filhos do Altíssimo. Então, ele reconhece aqui que acima dele e de todos os outros, incluindo El, existe o quê? Um Altíssimo. É isso que eu quero que vocês percebam nas leituras e nos estudos de vocês. Essas minúcias, essas particularidades. Porque vem a religião A, interpreta de uma maneira, vem a religião B, interpreta de outra. Vocês precisam interpretar com a razão. Com a razão. Né? Então, Yahvé se levanta, grita, e ele declara que todos são filhos do Altíssimo. E que todos morreriam como homens. E que cairiam como príncipes. Então, a partir desse momento, é como se Yahvé tivesse se declarando, né? Como se ele tivesse destronando El de todo o seu poder. A partir desse momento, Yahvé ganha supremacia em adoração. Aumenta o número de seguidores dele nas redes sociais dele. Ele passou de 1.000 seguidores para 30.000 seguidores em poucos dias, né? E aí ele declara para aqueles patriarcas israelitas, e o primeiro patriarca a quem ele vai procurar é Abraão, né? Então ele vai até Abraão, e aí quem vai até Abraão, esse Eb, essa entidade extrafísica que vai até Abraão, é uma entidade que é muito conhecida dos esotéricos de vocês. Ele se auto-intitula como Yahvé para ser aceito, para ser escutado. Ele vem em toda a sua grandiosidade, numa nuvem de luz, interpretem como vocês quiserem, e ele se apresenta. E aqui na Terra ele é conhecido como Hermes Trismegisto, né? Então, diante de Yahvé, de toda aquela assembleia dos deuses, eles se sentem cada vez mais intimidados, esses deuses vão perdendo força, vão sendo esquecidos pelas novas gerações, até chegar o momento em que Yahvé ele é declarado, né, por Moisés como o único Deus a ser reverenciado, o supremo criador e o governador do mundo, né? Então aí é a vitória de Yahvé, né? Ele se torna o Deus absoluto do povo cananeu, do povo israelita, do povo semita. Então ele se torna a entidade absoluta. Acabam-se ou minimiza-se a adoração aos outros deuses, né? Então, Moisés, que o Marco Antônio também está com essa responsabilidade de fazer um estudo histórico sobre ele é o primeiro a registrar a existência, né, desse Deus único e absoluto. E mais, proibindo o povo de adorar qualquer outro Deus. Por que Moisés fez isso? Quem é que conversa com Moisés? Yahvé. Quem é Yahvé? Hermes Trismegisto. Como que Hermes Trismegisto vem até Abraão? Como que Hermes Trismegisto vai até Jacó? Como que Hermes Trismegisto vai até todos os patriarcas, profetas e até mesmo a Moisés, né? Da mesma forma como o meu povo tem vindo à terra e tem sido avistado. Então, ele vem com todo o seu esplendor, com a sua grande, né, nave, e essa nave, que é vista com muitas luzes, é o fogo no céu. Imaginem vocês a aproximação de uma nave toda brilhante, uma nave dourada, cheia de luzes, né? Como que aquele povo interpretaria? Como que Abraão interpretaria aquela visão?
um homem do deserto, um homem rústico, um homem ignorante. Como que ele interpretaria? Né? Então, Moisés, da mesma forma. E aí, Yahvé diz a Moisés que ele precisa ensinar aquele povo, né, a não adorar outros deuses, porque ele é um só. Era a forma, naquele momento, era o que dava para falar. Naquele momento era o que dava para ensinar, porque Jesus veio depois e o povo ainda não estava pronto. Né? Então, ele pega e passa toda uma regra para Moisés, passa uma tabela de preceitos morais, ele passa ensinamentos de higiene, ensinamentos sanitários, legislativos. Ele ensina Moisés a ensinar o povo. Né? Então, tem uma coisa também que esse povo semita, ele sempre foi muito fechado em si, com uma consciência coletiva de nacionalismo muito forte. Então, por que ele é o povo escolhido por Deus? Exatamente por causa dessa consciência, dessa como que eu posso chamar? Essa junção nacionalista. Era mais fácil de uma nação que não tinha terra, mas que tinha consciência, de todos, né, assumirem isso como verdade, do que aqueles povos que... Tinha povos que no mesmo país eram vários povos com várias culturas. Como que você ia disseminar nesses povos? Por isso que eles são o povo escolhido por Deus, por causa dessa consciência que eles traziam de unidade, né? Então, aqui, ó, como nós falamos de Moisés, né, tá a rota que ele faz, né, desde o delta do Nilo, quando é o Êxodo, né, a travessia do Mar Vermelho, tão conhecido aí na história de vocês, passando, né, 40 anos viajando, né, pelo deserto, aqui a Península do Sinai, que é também um nome muito conhecido, porque foram nos montes aqui do Sinai que Moisés tem esse encontro com Yahvé, né, até chegar nas terras palestinas, que eram chamadas de Canaã, né? Então, Moisés Moisés não chega a entrar nessa terra. Essa era uma terra povoada, tinham 7 grandes nações aqui. Eu nem sei o que a sua história fala a esse respeito, mas eram 7 grandes nações, e é claro que essas nações não iam deixar aqueles milhares de hebreus, de povos estranhos, invadir as suas terras. Então, aqui tem um grande conflito, um conflito histórico entre os povos de Canaã, os 7 povos de Canaã, que eram os cananeus, né? Tem essa briga dos cananeus, chamem os cananeus de palestinos, com os povos migrados que saíram, que foram expulsos, né, do Egito, que é uma outra história, porque eles não eram escravos nem nada. Então, esses hebreus, eles eram descendentes diretos das 12 tribos de Israel, né? Israel era Jacó, filho de Abraão, né? Então, sendo os descendentes de Israel, esse povo que acompanha Moisés, eles eram israelitas, né? Então, aqui tem a guerra, a primeira grande guerra entre os israelitas e os cananeus ou palestinos, né? Pois bem, então, nós estamos chegando onde a gente quer. Eu precisava fazer esse resumo, né, para a gente não se perder diante de tantas coisas. Quando Yahvé se tornou o Deus absoluto, ele incorporou para si. É ele que incorporou ou são os seguidores deles que atribuíram? Né? Eu vou falar de Yahvé, mas para vocês irem entendendo.
Na verdade, eu começo a atribuir a Chico Xavier coisas que ele não fez e nem falou. Vocês estão cansados de ver isso aí nas suas mídias eletrônicas, frases que tem lá embaixo escrito assim, Chico Xavier, e ele jamais pronunciou aquela frase. Eu estou falando mentira? Né? Então, da mesma forma, os seguidores, né, apaixonados, aqueles seguidores fanáticos por Yahvé, eles começaram a incorporar, né, naquela persona de Yahvé, atributos e qualidades de um outro Deus, né, que se chamava Baal. Né? Baal era um dos principais deuses do panteão de El. Ele era filho adotivo de El na mitologia, né? E era um dos principais deuses desse panteão. E aí, Yahvé combinava em algumas coisas com os atributos de Baal. Né? Baal tinha um lado bom e tinha um lado ruim. E Yahvé também tinha um lado bom e tinha um lado ruim. Mas Baal tinha um lado guerreiro. E Yahvé também era guerreiro. Então, os seguidores de Yahvé começaram, eles já não podiam seguir dois deuses, lembra disso? Eles só podiam seguir um Deus. Mas então, como eles queriam os atributos de Baal, eles começaram a dizer que Yahvé também tinha aqueles atributos. Né? Então, dessa forma, Yahvé tornou-se um Deus polarizado. Ele tinha duas polaridades. Ele era um Deus bom e ele era um Deus mau. Ele tinha essas duas faces. Ele trazia em sua essência, né, essas duas polaridades, da luz e das trevas, do bem e do mal. Isso não lembra vocês alguma coisa entre Deus e o diabo? Né? Então, Baal, primeiro, tem que ter uma guerra, sempre um entrave, sempre um conflito. Né? Os seguidores remanescentes de Baal travam um conflito filosófico, um embate físico, uma batalha bélica, né, de espada com espada, de faca com faca. Eles travam, né, um embate para ver quem prevalecia. E aí, os seguidores de Yahvé prevalecem, vencem essa batalha, eliminam os seguidores de Baal, e aí Yahvé se torna único, né? Ele está sozinho no céu, mas ele absorve os atributos de Baal. Isso acontecia muito entre as civilizações antigas aqui, ameríndias, em que havia os conflitos, né, entre os povos ameríndios, e eles pegavam os seus inimigos e engoliam o coração dos seus inimigos na esperança de estar engolindo a força dos seus inimigos, os atributos dos seus inimigos, né? Então, agora Yahvé é único, é sozinho, é poderoso, ele é o Deus guerreiro, ele é o Deus dos exércitos, ele traz atributos de ser um Deus egoísta, um Deus egocêntrico, um Deus orgulhoso, um Deus que não admite que tenham outros deuses. Ele se manifesta como um Deus vingativo e cruel. E isso não sou eu que estou falando. A sua Bíblia traz isso explicitamente, né? Aqui uma imagem mitológica de Baal. Então, por aqui, eu quis que trouxesse essa imagem, porque esse ícone aqui, ele está muito entranhado no inconsciente coletivo, né? Ele está muito ali entranhado no inconsciente coletivo, né? Esse Deus fálico, esse Deus vingativo, esse Deus cruel, mas que também era o Deus da fertilidade.
sendo ele o Deus da fertilidade, ele aumentava o número de descendentes dos seus seguidores. E também era um Deus que dava fertilidade à agricultura. Então, sempre com as duas polaridades. Essa questão de ser feio ou bonito é uma coisa do conceito humano, né? Mas sempre essas duas polaridades, né? Então, Yahvé, ele promete aos patriarcas, ele promete àqueles seguidores, porque agora ele é o Deus absoluto, ele promete que aquele povo que o segue, ele será sempre um povo vencedor, né? Ele será sempre um povo vitorioso, né? Se ele der fidelidade absoluta a ele, ele sempre vai estar ao lado dele, né? Então, num outro momento, nós vamos estudar as pragas do Egito e todos aqueles fenômenos para a gente tentar entender isso de uma outra forma, né? Ele, se tornando Deus Todo-Poderoso, né? Ele era o quê? Temido, né? Porque se ele não fosse respeitado, se ele não fosse venerado, ele se vingava. E se vingava de que forma? Né? O seu lado Baal se manifestava. E aí eu vou chegar aí. Então, quando tem um momento histórico, tem um momento na história que narra, né, quando Yahvé se torna o Deus único e todo-poderoso, né? Isso está escrito nos livros de Josias, né, que viveu entre 649 e 609 a.C. Ele promove, ele era rei, né? E ele promove uma reforma religiosa em todo o seu clã, em todo o seu povo, né? Então, isso está registrado. Bom, o que é mais importante eu dizer aqui? A respeito de Josias, né, nós precisamos informar que o seu reino era dividido em dois reinos, um ao norte e outro ao sul. Né? Ao norte era Israel e ao sul era o reino de Judá. Né? O de cima tinha sido derrotado e conquistado pelo Império Assírio. E Josias não queria que o seu reino, que era o reino de Judá, que acontecesse a mesma coisa com eles, né? Então, eles se uniram, se fecharam, se fortaleceram, instituíram um único Deus. Então, isso fez com que as pessoas se tornassem mais fortes, mais confiantes, né? Por adorarem um único Deus, por acreditarem que aquele Deus ia dar vitória para eles, atribuindo decretos, altares. Então, eles se fortaleceram em torno de um Deus único, né? E, com isso, eles ganham a guerra, né? Apesar de serem pequenos, de estarem indefesos militarmente, né? Eles tinham o orgulho, né, de ser uma nação que tinha profetas e um único Deus. Então, a partir daí, eles já consideravam os outros deuses como coisas vazias. Nasce, né, junto com esse rei, o monoteísmo. Né? O que é o monoteísmo? A adoração a um só Deus. Naquela época, né, o monoteísmo foi tão importante na história da espiritualidade quanto foi a adoção, né, a transformação do cristianismo, quando Constantino transforma o cristianismo em religião oficial de Roma. Foram momentos importantíssimos na espiritualidade. Lembrando que tudo isso foi necessário. Não se dão saltos quânticos na civilização, no conhecimento, no aprimoramento. É preciso evoluir, é preciso crescer,
em cada época, o homem vai tendo um pouco mais de despertar. Em cada época, o homem vai abrindo mais a sua mente, vai aprimorando mais os seus conhecimentos, né? Até chegar no momento em que ele estará absolutamente pronto para as verdades, para a expansão da sua consciência, né? Para o seu despertar, né? Então, Deus, a partir de Moisés, ele ganha uma letra maiúscula, ele deixa de ser Deus escrito com D minúsculo, passa a ser com letra maiúscula na cultura ocidental, né? Acabam-se os panteões divinos, né? Ele se torna único, e a última batalha travada, a última batalha principal, né? A última batalha conhecida nesse formato foi o êxodo do Egito, né? E aí, com o reconhecimento do faraó de que o Deus a quem os hebreus prestavam reverência eram superiores aos seus próprios deuses, que não foram capazes de o defender das pragas e de tudo aquilo que estava assolando o Egito, né? Agora só restava Yahvé como único Deus bíblico, né? Ele, de Deus secundário, se tornou, então, pelas mãos de Moisés, o criador do universo, o que não é a verdade, né? Esse Deus aqui não é verdade, mas era o que o povo concebia naquela época, tá? Então, eu quero que vocês até aqui se vejam como sendo aquele povo, tá? É importante que vocês acompanhem que isso aqui é o próprio desenvolvimento de vocês, do conhecimento de vocês, porque vocês passaram por todas essas etapas aqui. Vocês não estão reencarnados aqui de 500 anos para cá, né? Vocês foram passando, né, por todas essas etapas, vocês foram vivendo, né, desde os sumérios, né? Os sumérios são os primeiros capelinos a chegarem aqui na Terra, né? Eles chegaram ali naqueles povos, né? E vocês estão desde então acompanhando esse progresso. Então, naquela época, para vocês, Yahvé era o que tinha que ser. A maior entidade, o maior Deus. E agora, não só dos israelitas, mas de toda a humanidade. Mas vocês não podem esquecer que, ainda no tempo de Moisés, ele ainda não tinha feito as pazes com a humanidade. E ele era um Deus guerreiro, um Deus militar, que punia com rigidez o erro dos seus adoradores. Então, uma das leis de Moisés, uma das leis do talião, era que quem com ferro fere, com ferro e será ferido. Então, o Velho Testamento ele está cheio, recheado de descrições horrendas de castigos impostos por Yahvé. Desde mais leves, como transformar Jó, né? Vocês conhecem a história de Jó, um milionário, transformá-lo em um mendigo para testar a sua fé, até o próprio dilúvio. Quem nunca leu a história de Sodoma e Gomorra, que é um castigo de Deus para acabar com aquele lugar, né? O dilúvio foi nada mais, nada menos que um restart, um reset no planeta, né? Quando Deus conclui que a humanidade não tinha mais jeito, né? Então, tudo isso está narrado na Bíblia. Eu trouxe algumas coisas que são terríveis para vocês pensarem, refletir se esse personagem que mandou fazer isso, se é o Deus que vocês adoram hoje, né? Em Êxodos, eu não vou ficar lendo tudo, não, mas eu vou mostrar algumas coisas. Em Êxodo, com a aprovação divina, um escravo podia ser surrado até a morte, sem que seu dono fosse punido, né? Mas ele não podia morrer imediatamente. Então, ele tinha que ser surrado até estar agonizando,
e ele tinha que permanecer ali agonizando, sem socorro, até morrer, né? Em Êxodo também. Êxodo é o livro que Moisés escreveu enquanto estava naqueles 40 anos no deserto, né? Não deixarás viver nenhuma feiticeira. Vocês não acham que foi isso que deu margem para a Inquisição na Idade Média? Porque está lá em Êxodo. Não deixarás viver nenhuma feiticeira. E ele ainda fala, quem sacrificar a algum outro Deus que não seja a Yahvé, será posto interdito, ou seja, será réu de morte, né? Olha aqui, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia 3.000 homens. O Anderson falou qualquer coisa a esse respeito, acho que o Marcos também falou. Isso aqui foi quando Moisés desce do Monte Sinai com a tábua das leis e se depara com um Deus, com o bezerro de ouro, né? Então, naquele dia, Moisés manda matar 3.000 homens em nome de Deus. Deus dá a ordem, Yahvé dá essa ordem a Moisés. Aí eu pergunto para vocês, foi a mesma entidade biológica que transmitiu a Moisés a tábua das leis, os sagrados mandamentos? Será que foi a mesma entidade extrafísica que se manifestou e que deu essa ordem? Ou será que não foi Baal, uma entidade extrafísica que, olha, lembrem-se que quem veio de Capela não eram os deuses, não eram os santos. Que quem veio de Capela eram entidades perversas, que vieram para cá para aprender. E que alguns deles já haviam encarnado e desencarnado, que estavam na erraticidade, naquilo que vocês chamam de condição de espírito. Um espírito trevoso, né? Então, vamos lá. Enviarei as feras dos campos, as quais lhe deixarão sem seus filhos. Outro, como punição, o Senhor fará com que as pessoas comam a carne dos seus próprios filhos, filhas, pais e amigos. Anota aí, Marcos, onde está escrito isso na Bíblia, e vai lá ler. Comam a carne. Depois, Deus faz com que Míriam fique leprosa por 7 dias. Por ela e Arão terem falado mal de Moisés. Arão é irmão de Moisés. Moisés estava lá no Monte Sinai e eles, caluniaram Moisés, né? Um homem que no sábado estava pegando gravetos de lenha para uma simples fogueira é apedrejado até a morte por ordem de Deus. Não é o Deus que eu reverencio, não é, né? Uma praga divina mata 14.700 pessoas. Com o apoio divino, os israelitas destroem os cananeus. Aí aquela guerra lá dos israelitas contra os palestinos para tomar Canaã. Disse Deus a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Ou seja, né? Essa entidade extrafísica se manifesta para Moisés e fala assim, você pega todos os chefes de família, enforca eles no sol do meio-dia, e aí eu não vou vingar de vocês, né? Uma outra praga mata 24.000 pessoas. Está tudo escrito lá no Velho Testamento. Depois, Moisés, seguindo ordem divina, ordena que os israelitas matem todos os filhos homens dos midianitas e todas as mulheres que já tenham conhecido o homem. Como é que eles iam saber quais as mulheres que já tinham conhecido o homem? Então, mata tudo, né?
Depois, os israelitas capturam 32 mil virgens como pilhagem de guerra e separam 32 para serem sacrificadas ao Senhor, né? Depois, em Deuteronômio, e se o Senhor teu Deus entregar nas tuas mãos, passarás a fio de espada todos os varões, todos os homens. As mulheres, porém, as crianças, o gado e tudo que houver na cidade, todos os seus despojos o tomará para ti e desfrutarás da presa dos teus inimigos. Ou seja, faça com as mulheres o que vocês quiserem fazer, façam com essas crianças o que vocês quiserem fazer e matem todos os homens e fiquem com tudo que tem lá. Eu não vou ler o resto. É horrível, é terrível, né? É sanguinário, é cruel, né? Eu fico imaginando o que motivou, né, manter essas traduções na Bíblia. Eu fico pensando, sabe? Comer o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos, das tuas filhas, pelo amor de Deus. Não é o Deus que eu reverencio. Não é de jeito nenhum, né? Então, existem coisas terríveis feitas por esse Javé, né? Bom, qual é a nossa conclusão até esse episódio? Bom, né? Ele era cruel e agora ele ficou bom? Como que pode ser isso? Deus tem duas personalidades? Ele é bipolar? Né? Ele era esse Deus, agora ele é um Deus que ficou bonzinho? Como que é isso? Ou então, Deus se autodividiu novamente, separou a sua parte ruim, que é Baal, da sua parte boa, que é Yahvé, e aí agora eles são dois opositores, né? O diabo, que é Baal, e Deus, que é Yahvé. Porque tem crenças cristãs que ainda acreditam que seja dessa forma. Né? Que haja um opositor para Deus. E eu repito, se Deus tem um opositor, então ele não é Deus. Né? Outra coisa, nós podemos interpretar toda essa crueldade que está ali escrito no Velho Testamento, né? Da mesma maneira como se interpreta, ou como nós interpretaremos, nós vamos estudar um pouco da cultura oriental, o Bhagavad Gita. Por quê? Porque nele Krishna manda lutar. Mas o que Krishna faz? Ele manda lutar a luta justa em nome da virtude. Né? Só que, ao contrário desse livro hindu, né? De onde foi tirado o Bhagavad, nós não vemos tão claramente essa espiritualidade, essa alegoria por trás desses atos. E o que acontece? Tudo isso dá margem para que pessoas de má índole pratiquem crimes e justifiquem suas ações em nome de uma religião, em nome da religião, porque Deus mandou, porque está escrito na Bíblia. E aí vocês têm religiões, né, atuais que se valem desses argumentos para poder cometer muitos despautérios, decapitações, coisas terríveis, né? Então, isso aqui eu já expliquei. Então, o que nós temos que entender? A coisa estava tão complicada que Jesus já tinha enviado para cá os capelinos, ele tinha prometido aos capelinos que não os deixaria entregues à própria sorte, então o próprio governador, né, esse supremo governador cósmico, ele manifesta a sua essência aqui na Terra por 3 anos. A Eleusa e outras pessoas me fizeram uma pergunta a respeito de ancoragem. Eu vou falar superficialmente, Eleusa,
mas no momento futuro nós vamos abordar isso com mais profundidade. Um corpo, um perispírito, um corpo perispiritual. O que é um corpo perispiritual? Um molde. Foi criado para receber a essência crística, porque ele não tem forma. Essa imagem aqui é criação humana, certo? Ele não tinha forma. Era necessário criar uma forma para ele. Vamos um pouquinho mais longe? Os corpos ovoides, eles foram perdendo a sua forma num processo inverso ao processo de Jesus. Porque Jesus vai ampliando a sua consciência e um espírito vai recrudescendo, né, até perder a sua forma e tornar um corpo ovoide. Quando esse corpo ovoide recebe a bênção da reencarnação, muitas vezes, né, ele precisa de renascer em corpos disformes. Por quê? Porque ele não consegue se ajustar a um molde que foi preparado para ele, né? Então, muitas vezes, ele reencarna naquele corpo várias vezes, até ele conseguir se enquadrar dentro daquela forma. No caso de Jesus, lembra daqueles congressos, daquelas assembleias divinas que acontecem no sol, que nós já falamos, né? Ficou acordado que ele precisava vir ao orbe, que ele viria ao orbe, ele manifestou esse desejo para a assembleia, né? Daqueles cristos que estavam ali, o desejo de vir à Terra e mostrar para aqueles homens que era o seu rebanho, porque ele era Cristo de capela também, né? Mostrar quem era realmente Deus. Que Deus não era aquele ser sanguinário, de quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então, um grande avatar, um dos seus grandes assessores, aceita dividir com ele a missão de vir à Terra. Esse ensinamento é um ensinamento iniciático, que vai causar muita polêmica. Aceita a missão de vir com ele à Terra. De que forma? Jesus não podia permanecer por muito tempo nesse corpo, porque ainda que fosse uma essência, uma fagulha da sua essência manifestar naquele corpo, ele era tão sutil, mas tão sutil, ele vibra numa frequência tão alta que o corpo se desintegraria. Então, ele não podia ficar encarnado por 33 anos, que é o tempo que vocês têm no calendário de vocês. Ele não podia. Então, esse assessor do Cristo, né, esse grande avatar, aceita reencarnar. Eu falo encarnar porque na Terra era a primeira vez que ele vinha, né? Eu vou falar reencarnar para ficar fácil para vocês entenderem. Então, ele aceita reencarnar, né? Ele nasce de Maria, e aí ele se manifesta como aquele ser maravilhoso que vocês conhecem como Jesus por 30 anos. E ele tem toda aqueles sinais maravilhosos de que ele é um ser divino, porque ele é um ser especial, esse grande avatar. Quando o momento de transição, que era chegado o momento de manifestação crística,
que dá aquela transição ali no Rio Jordão, morre esse avatar. Esse espírito deixa o corpo de Jesus. Naquele minuto, aquela pomba branca, que é o seu ícone, a iconografia da civilização humana, que desce sobre o corpo de Oxua, né? Naquele momento, entra no corpo de Oxua a essência crística. Então, há ali uma troca de espíritos num corpo só. E aí passa a ser o Cristo manifestando-se por 3 anos. E ele não poderia manifestar por mais tempo. Não tinha condições, né, para que ele, obedecendo às leis físicas, ele mantivesse o seu corpo. Vocês conhecem o fenômeno da translucidez dele no alto da montanha. Vocês conhecem o fenômeno dele andar sobre as águas. Vocês conhecem o fenômeno de tudo aquilo que ele fez de maravilhoso, né? Então, era necessário que fosse dessa forma. Ele vem para mostrar o Deus de amor, o Deus a quem ele servia, e não aquele Deus sanguinário que as pessoas estavam começando, porque imagina, esse Deus que Moisés trouxe era um Deus único? Era um Deus único. Era o criador de todo o universo? Era o criador de todo o universo. Tudo isso foi mostrado lá no Monte Sinai para Moisés. Mas aí vem outros, né? E também se manifestam para Moisés. E trazem, então vem Jesus, sem criar conflito com as leis, e apresenta o verdadeiro e supremo Criador como ele é. Ou seja, a mais pura expressão do amor. A mais pura expressão do amor. Ele apresenta um Deus de misericórdia infinita. Ele apresenta um Deus de perdão. Ele apresenta um Deus de justiça. Ele apresenta um Deus de paz. Então, ele apresenta os atributos verdadeiros de Deus. E ele é a mais pura expressão, o mais puro exemplo do que ele estava pregando. E é por isso que ele é tido à conta do Deus encarnado, do Deus Filho, né? E quando ele é crucificado, aí ele se torna a terceira parte de Deus, o Espírito Santo, né? Então, tudo isso vai acontecendo no desenvolvimento, né, da história crística. Já passou da minha hora muito, ninguém me avisou, né? E aí surge a nova religião, o cristianismo. Então, eu interrompo por aqui e a gente continua, né? Porque já extrapolamos o nosso tempo, já extrapolamos em muito nós temos que tentar o máximo que eu consigo. O meu tempo é diferente do tempo de vocês, né? As perguntas eu respondo depois, mas eu acho que essa pergunta aqui você já conhece a resposta. Por que que Jesus escolheu o tempo do Império Romano? Olha o que estava acontecendo naquele tempo, né? Então, essa acho que já está respondido. E também, quando surge a ideia de Lúcifer, né, de Adão e Eva, isso aí é uma coisa que nós já comentamos também, mas nós teremos um estudo específico para isso, né? Eu respondo essas perguntas depois no privado, em outro momento, porque é preciso que a gente vá devagar com esse estudo. Eu estou vendo pela cara de vocês que tem um choque cultural aí muito grande, né? Com muitas dúvidas, com muitas perguntas, mas é isso mesmo que é o objetivo,
né? Reflitam sobre tudo isso que eu falei, reflitam sobre essas novas revelações, coisas que ninguém trouxe para vocês, né? Coisas que os iniciados sabem e que guardam para si. Por quê? Guardando essas tábuas do conhecimento, a troco de quê? A ignorância é algema, aprisiona. O conhecimento liberta. Liberta. Quanto mais conhecimento o homem tiver, mais livre ele será. Porque podem aprisionar o homem até entre quatro paredes, mas não podem aprisionar o pensamento do homem. O homem é livre pela sabedoria, pelo conhecimento, e não por sua condição física, né? Então, eu me despeço aqui, peço escusas pelo tempo que extrapolei e me despeço de todos vocês. Espero vê-los em breve nos nossos próximos estudos, né? Para que a gente continue a polemizar. Tenho dito para vocês e câmbio final. Eu convido a todos a fazerem comigo a prece de encerramento. Agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em torno desses ensinamentos que têm a tua permissão para acontecer. Porque sabemos, Senhor Jesus, que se não fosse da tua vontade, certamente que esse grupo já teria se dissolvido e que esses conhecimentos não estariam chegando até nós. Obrigada, Senhor Jesus, por nos conceder a oportunidade de abrir nossas consciências, de relembrarmos fatos do passado, de vivenciarmos histórias que nós vivemos em algum tempo e de aprendermos coisas novas. Abençoa, Senhor Jesus, para que esses conhecimentos nos tragam paz, nos tragam entendimento, nos tragam sabedoria, e que, através dessa sabedoria, saibamos colocar em prática, em nosso dia a dia, o alívio dos nossos irmãos sofredores, o conforto espiritual destes irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, nós damos por